Gênesis capítulo 1, lerei os versículos 1 a 3. Gênesis 1, versículos 1 a 3. Depois vamos pular para o versículo 26 até o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Pule para o versículo 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Pai amado e bendito, esse antigo relato que é tão poderoso, Senhor, que há tanto a nos ensinar, e que lemos nessa manhã, que o Senhor use, Senhor, a minha vida nesse momento, para que o Teu santo evangelho seja ministrado, e nós possamos crescer na doutrina e no conhecimento do Senhor, e usar esse conhecimento para levar o Teu santo evangelho, pois como cantamos há pouco, queremos ir para onde o Senhor nos guiar, queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, e dependentes e obedientes à Tua voz, o Senhor há de nos conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas, e quando passarmos pelo vale da sombra da morte, saberemos que Tu estás conosco, Senhor. Usa-nos por louvor e honra do Teu nome, e abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei há pouco, essa é a primeira mensagem de uma série de 4 dos temas que estão no nosso folheto evangelístico, que está sendo elaborado e no boletim desse mês. Como falei, você pode usar o boletim como um folheto evangelístico, se você quiser levar alguns e se faltar, depois a gente elabora mais. Você pode entregar para uma pessoa, isso aqui é lá da igreja, fala um pouco do evangelho, e você vai perceber que além das 4 perguntas que falam da criação, da queda, da redenção em Cristo Jesus e da consumação do fim de todas as coisas, há uma 5ª e última pergunta de cunho pessoal, que é uma provocação para que a pessoa responda ao evangelho. E aí, qual é a sua resposta ao evangelho? Então, sobre isso falaremos no mês de outubro, e que Deus nos abençoe e que você tenha o seu coração ardendo para que vidas conheçam o evangelho. E hoje quero falar desse primeiro ponto, alguns versículos que eu li estão lá no nosso boletim, sobre a criação. Qual é a origem do mundo? Qual é a origem de todas as coisas? Para nós cristãos, essa resposta pode ser muito fácil na ponta da língua, mas para muitas pessoas que estão aí, o mundo nasceu de uma explosão, o mundo nasceu, toda a complexidade do ser humano nasceu de um pequeno elemento. Sabemos que Deus tem até poder para fazer isso, irmãos, mas nós somos criacionistas e há uma base científica forte para o criacionismo, como o evolucionismo. Para quem se interessa nesses assuntos, pode pesquisar mais. Há muita gente boa falando sobre isso, inclusive um homem que falava muito bem sobre isso, o professor Adalto Lourenço, faleceu recentemente, mas tem livros falando sobre a criação. Nós vemos que há muita teoria também no evolucionismo, não é tão científico como alguns apregoam, mas, infelizmente, as escolas, as universidades estão dominadas por um pensamento materialista, por um pensamento ateísta, e as pessoas descartaram Deus da escola, descartaram Deus das universidades, e não é à toa que estamos vivendo num mundo tão complicado. Mas a Bíblia fala que há uma origem de todas as coisas, e o relato inicial do livro de Gênesis
particularmente os 11 primeiros capítulos, que terminam lá na Torre de Babel, eles mostram a criação, é o chamado por alguns de história primeva. E hoje a gente vai focar os olhos nos 2 primeiros capítulos, em que vemos qual é a origem do mundo, qual é a origem de todas as coisas. E saiba que talvez você pense, isso é só para quem não conhece o Evangelho, para quem não está na igreja, mas há aplicações poderosas para a vida do povo de Deus. Há muitos hoje que desprezam, vamos ver isso ao final, a bondade de Deus na criação, a beleza com que Deus criou todas as coisas, e não veem que isso está diferente do que a Bíblia nos ensina, mas sobre isso falarei ao final. Voltemos ao texto. Primeiro queria falar sobre a forma e a plenitude com que Deus criou todas as coisas. Volte lá no capítulo 1, no início. Esse versículo só esse versículo já tem muito a nos dizer. O Bereshit, a palavra no hebraico para no princípio. No princípio, João conhece o seu prólogo lá do Evangelho segundo João, também com no princípio, como se fosse uma nova criação em Cristo Jesus, mas aqui no princípio de todas as coisas, Bereshit, Deus criou os céus e a terra. Então, os céus e a terra têm um Criador. Só esse versículo já nos ensina que nós não devemos adorar a criação, nós devemos adorar o Criador. E que Deus é transcendente, Deus é separado da sua criação. Ele criou todas as coisas. Então, Ele é digno de louvor, Ele existia antes de todas as coisas, Ele estava pleno, Deus não estava cansado, Deus não estava entediado, Deus não estava se sentindo sozinho e falou, vamos criar alguma coisa para a gente ter mais alegria. Não, Deus estava pleno. É igual um copo de água cheio, até esse aqui não está muito cheio. Deus não estava igual esse copo de água pela metade. Deus estava pleno e Ele transbordou da sua plenitude e assim Ele criou todas as coisas. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas olha o que diz o verso 2. A terra era o quê? Cantamos há pouco no louvor, né? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E olha o que vai acontecer. Eu não vou ler todo o relato. Se você quiser fazer isso em casa depois, faz muito bem. Mas eu vou ler só uns trechos para a gente ver. Preste atenção o que o relato nos mostra. A terra estava sem forma e vazia. Aí eu vou ler só o início de alguns versículos. Fique bem atento aí, com seus olhos fitos aí no capítulo 1 de Gênesis. Versículo 3. Então Deus disse, haja luz. Versículo 6. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas. Versículo 9, e Deus disse, ajuntem-se as águas. Versículo 11, e Deus disse que a terra produza relva. Versículo 14, e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus. Versículo 20, e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Versículo 24, e Deus disse, e que a terra produza seres viventes, conforme a sua espécie. E por fim, versículo 26, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a terra era sem forma e vazia. E o que nós vimos aqui ao longo de todos esses versículos, Deus disse, Deus falou, Deus pronunciou a sua palavra poderosa. E o que acontece depois? O versículo 31 nos revela. Aquilo que era sem forma e vazio, olha o que diz o verso 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então, aquilo que era sem forma e vazio, depois que Deus disse, passou a ser muito bom. Aquilo que não tinha forma, agora tem forma. Aquilo que era vazio, agora tem plenitude. E a teologia tem um termo do latim chamado ex nihilo. Eu não sei se a pronúncia é certa, eu não sei falar latim, se é assim que se fala. Mas o termo ex nihilo significa do nada. Nada existia e pelo poder da sua palavra, Deus fez com que tudo viesse a existir. E o que estava sem forma e vazio passou a ter forma e beleza e plenitude. Assim que Deus criou todas as coisas. De curiosidade, os primeiros 3 dias, Deus cria os ambientes. Deus cria a terra, os céus, os mares. E do dia 4º ao 6º, Deus cria os habitantes. Então, primeiro Deus cria os ambientes, Ele prepara os ambientes, e depois Ele cria os habitantes, os animais, as aves, o homem, a mulher. Ele cria todas as coisas. E ao final disso, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há.
E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, até o 6º dia Deus criou e no 7º dia Deus descansou. Mas você lembra lá de Isaías 40, que diz que Deus não se cansa nem se fatiga? Será que há uma incoerência na Bíblia aqui? Que Isaías fala que Deus não se cansa e Moisés aqui em Gênesis fala que Deus descansou? Eu não creio que o sentido de descansar aqui é como o nosso. Nós nos cansamos e precisamos descansar. É no sentido de que Deus parou e isso tem um propósito para nos ensinar, irmãos. Quando você vai ver lá nos 10 mandamentos, tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5, manda guardar o sábado porque Deus em 6 dias criou todas as coisas e no 7º descansou. E no outro texto paralelo, um é Êxodo 20 e outro Deuteronômio 5, que mostra os 10 mandamentos, fala para você guardar o 7º dia, porque Deus libertou o seu povo do Egito. Então, Deus criou todas as coisas e Ele nos ensina que a gente precisa parar, irmãos. E aqui é um princípio que vale para nós até hoje. Nós precisamos aprender a descansar. E descansar literalmente, parar mesmo. E eu creio que, como vimos ontem, o irmão Paulo também pregando aqui sobre Atos 20, mostrou que a igreja se reuniu no primeiro dia da semana. Tradicionalmente, desde as suas origens, desde o livro de Atos, a igreja se reúne no dia do Senhor, no domingo. Então, reserve esse dia para descanso e para culto ao Senhor. Sabemos que tem pessoas que trabalham em sistema de escala e, por vezes, precisam trabalhar no domingo. Entendemos isso é compreensível. Não somos sabatistas, não entendemos que é um pecado você trabalhar no dia do Senhor. Mas, se você puder, organize a sua agenda, organize a sua vida, organize as suas compras de mercado, o seu passeio no shopping, para estar com o domingo liberado, para cultuar ao Senhor, para estar junto com a igreja adorando ao Senhor, para estar servindo a igreja, para estar servindo aos irmãos e para praticar esse princípio que vemos desde o início. Deus nos ensina que nós precisamos parar. Muitas vezes a gente não para porque a gente não confia que Deus vai prover. A gente pensa, não, se eu parar de trabalhar, eu vou perder o emprego. Se eu parar de trabalhar, eu vou perder os clientes. Se eu parar de trabalhar, eu não vou ter mais provisão. Não, obedeça a Deus, pare, descanse, dedique um tempo de culto ao Senhor, congregue junto com a igreja para cultuar ao Senhor e creia que Ele é poderoso para te prover. E quem estabeleceu isso não foi o pastor, não foi o bispo, não foram os puritanos que falaram tanto do dia do Senhor nas confissões históricas que temos, como a confissão de Westminster e outras, mas foi o próprio Deus. Então pare, tenha coragem de falar para esse mundo tão agitado como o nosso, de falar, não, eu paro um dia, eu paro e me dedico ao Senhor, porque Ele é o meu Criador e Ele é o meu provedor. E aqui a gente aprende algo, irmãos, nesse primeiro ponto que fala de forma e plenitude. A terra estava sem forma e vazia, e agora a terra tem forma e é plena, que a criação é boa. A igreja, especialmente a igreja pentecostal, se perdeu muito nisso, em misturar que as coisas malignas com as coisas boas que Deus criou. Deus criou coisas boas para serem desfrutadas pelo homem, mesmo depois da queda. Eu sempre falo, né, irmãos, e perdoe-me, mas é porque eu gosto de comer uma boa comida. E ontem, me perdoem a falta de modéstia, mas eu falei para a Tatiana que a tapioca que eu fiz ontem, irmãos, tinha uma carne seca desfiada, lá em casa, eu dei uma desfiada nela e no final botei a mussarela em cima fica a dica aí, 0,800, a mussarela em cima, depois que terminou a tapioca, dobra, tu bota uma fatia de mussarela em cima cadê o Bruno? Da frigideira. Qualquer dúvida, eu falo com ele, está pertinho aqui, é bom que ele já me ajuda. E aí você vai e chapa a tapioca em cima daquele queijo ali, vira. Desculpa se você está com fome, mas, irmãos, hoje de manhã ainda deu tempo de fazer, tinha um manjericão lá em casa. Manjericão vai ter no céu, quer dizer, nos novos céus e na nova terra vai ter manjericão, irmão, não tenho dúvida. Aquilo é bom demais. Deus não vai deixar de produzir manjericão. Então, aquele cheiro do manjericão, aquele gostinho do manjericão, quando mistura com tomate, com azeite, irmão, oh, glória a Deus. Desculpa te deixar com fome. Hoje não tem escola dominical, você vai mais cedo para casa, então não é maldade. Mas você pode desfrutar porque foi Deus que criou, irmãos. E há um conceito importante na teologia, que às vezes parece meio complicado, mas eu te mostro que é simples de você entender através de uma pizza. Quem gosta de pizza além de mim aqui? Misericórdia, né? Quem criou a pizza? Foi Deus ou o homem? A Diná falou que foi um homem inspirado por Deus. Eu creio assim. Assim como quem criou o ar-condicionado, né? Foi um ungido do Senhor que criou. Inspiração divina. Mas quem criou a pizza foi o homem. Mas quem criou o tomate? Quem criou a vaca? Quem criou o trigo? Então, como é que funciona o negócio?
Deus criou o trigo, Deus criou a vaca, Deus criou o tomateiro, Deus criou o homem. Muito bem, Cleonice, bem lembrado. Deu sabedoria para o sujeito juntar essas coisas e fazer uma pizza. E aí, como é que funciona a dinâmica da criação bíblica? E o pensamento hebraico é muito assim. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira é muito influenciada por um pensamento grego. Os gregos separavam as coisas. O físico é mau, o espiritual é bom. E muitas pessoas têm esse entendimento ainda. Esse pensamento não é bíblico. Esse pensamento é da cultura helênica, da cultura hebraica, cultura grega. A cultura hebraica, a cultura que provém das escrituras, mostra que a criação é boa, porque quem criou foi Deus. E depois que criou, ele falou que é muito bom. Então, Deus criou o tomateiro. Aí o sujeito vai lá e colhe o tomate. Aí... coma com moderação, que pizza demais não faz bem, é verdade. Só de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. 15 dias pode, Cleonice? Nem 15 dias, ai meu Deus, eu não sou tão saudável. Aqui que eu... Uma vez por mês? Ai meu Deus, é muito pouco. Do templo do Espírito Santo, Coma com moderação, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, lembre-se dessa parte também. Só final de semana. Se puder final de semana, eu já estou feliz. Equilíbrio que também a gente encontra nas escrituras. Inclusive, outro dia eu fiz uma experiência, tinha uma pizzazinha pequenininha, eu botei lá, botei as crianças para fazer, o Daniel fez a pizza dele, a Raquel fez a pizza dela, o João ainda não dá para fazer, né, mas você brinca com as crianças e foi uma festa. Mas Deus criou o tomateiro, aí o homem colhe o tomate. Deus criou o trigo, o homem colhe e faz a farinha de trigo. Deus criou a vaca, o homem tira o leite e produz o queijo. Aí mistura tudo, bota no forno e o resto você já sabe. Deus criou a oliveira e o homem vai e extrai o azeite. Então, essa é a dinâmica bíblica. Deus criou todas as coisas e o homem, como uma espécie de corregente, até certo ponto de co-criador, ele cria coisas a partir daquilo que Deus criou. Então, esse é o que a Bíblia nos ensina. E isso é muito prático, irmãos. Porque quando você comer um bom alimento com moderação para não sacrificar a sua saúde, você não vai estar se culpando, pois isso não é espiritual, porque isso faz parte da criação boa que Deus fez. Isso está nas Escrituras no Novo Testamento. Vá comigo, em 1 Timóteo 4. Antes de ler, lembre os animados com comida, a comer com moderação. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, 1 Timóteo 4. Versículos 4 e 5 apenas. 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo o que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então receba com alegria aquilo que Deus criou, contemple a natureza, contemple, né, as coisas que Deus tem nos concedido, coisas boas. E isso é grato diante do Senhor. Ontem tivemos um encontro de casais, o tema não foi esse, foi do encontro anterior, mas a sexualidade vivida dentro do contexto estabelecido por Deus, de um homem e uma mulher casados, é algo para ser desfrutado com alegria, porque foi Deus que criou também. Mas voltando lá, então, primeiro ponto, daquilo que era sem forma e vazio, Deus criou algo com forma e pleno, repleto de coisas boas. E aí, o segundo ponto aqui, imagem e domínio, versículos 26 e 27 do capítulo 1. Diz assim, e Deus disse, versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a doutrina bíblica nos ensina, a Bíblia nos ensina que há uma dignidade no ser humano. E isso é algo, um legado que o cristianismo deixou para as civilizações, irmãos. No passado existiam civilizações. Na época de Jesus, que Jesus veio a esse mundo, no Império Romano, haviam crianças que eram desprezadas, eram entregues à morte. E os cristãos começaram a fazer orfanatos. Pessoas eram abandonadas à sua própria sorte. A mulher era extremamente desvalorizada. O cristianismo, por entender que não só o homem, mas o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, valoriza a mulher como alguém digno, formado à imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. Então, há todo um legado até civilizacional, cultural para nós. A partir disso, o homem, o ser humano, tem dignidade.
tem dignidade intrínseca, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso, com todo o amor no coração e com todo o respeito, com todo o cuidado, eu sei que a gente gosta dos cachorrinhos, dos gatinhos, e cuide bem, se você tem um, cuide bem do seu cachorrinho, cuide bem do seu gatinho. Não deixe de dar comidinha para ele, de levar ele para fazer as suas necessidades. Mas a gente vê hoje em dia, irmãos, uma idolatria pet. As pessoas passam pela rua, vem alguém passando fome e desprezam, mas gastam rios de dinheiro com o seu animal. Cadê as prioridades? Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O seu cachorrinho? Ou a pessoa que está passando fome na rua? Missionários estão passando necessidade no campo. Recentemente, a gente ajudou também, mas a denominação se mobilizou para ajudar alguns irmãos pastores do Nordeste que estão sofrendo para pregar o Evangelho em regiões difíceis. Às vezes a pessoa não dá oferta para missões, mas não deixa de comprar coisas totalmente desnecessárias para o seu pet. Então, pense sobre isso. Estou falando que você não pode ter animal, não pode cuidar dele, pelo contrário, cuide, mas reavalie as suas prioridades, porque realmente vivemos num dia de uma idolatria do pet, que eu acho que revela muito da carência do ser humano. Mas não é isso que eu vou falar sobre hoje, mas eu quero destacar a dignidade do ser humano. Não podemos dar mais dignidade àquele que nós lemos claramente aqui no versículo 26, que Deus disse que o homem tenha domínio sobre os peixes, aves, animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, e deixarmos de dar dignidade àquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o próprio ser humano, homem e mulher. Pense sobre isso. Mas seguindo, no capítulo 2, há um detalhamento da criação do homem. No capítulo 2, há um detalhamento, parece que Deus dá um zoom e abre as cortinas para a gente ver em maiores detalhes a criação do homem. Veja o versículo 4 do capítulo 2. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Observe que a música que a gente cantou falou que Deus criou todas as coisas e formou o homem. O compositor foi muito feliz em fazer essa distinção. Deus criou todas as coisas. Eu esqueci como é que fala a estrofe. Criou a natureza e formou o homem. Então Deus criou todas as coisas, mas Ele formou o homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus soprou vida, Ele fez algo distinto de todo o restante da criação. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como Deus criou as coisas com beleza, irmãos. A gente vive numa cultura muito influenciada pelo pensamento socialista e marxista que desvaloriza a beleza. Há um autor, fugiu o nome dele agora, talvez o Nelson, esqueci. Por que a beleza importa, o nome do livro dele? Não, é outro, esqueci o nome dele. Que fala muito dessa questão. Por que a beleza importa? Mostra como a nossa cultura despreza a beleza. As pessoas valorizam aquilo que é feio, aquilo que gera sentimento de rebeldia, quando no passado valorizava a beleza, porque Deus criou as coisas com beleza. Olha aqui no versículo 9, fala que Ele criou árvores agradáveis à vista. Então, Deus se preocupou em criar as coisas com beleza. Não é bonito quando você passa numa região assim, montanhosa e vê aquelas árvores, ou quando você vê uma região ou uma região de praia. O Rio de Janeiro, com todos os nossos problemas, nesse aspecto a gente é muito privilegiado, porque nós temos serra, temos uma beleza natural. Às vezes eu passo na Serra Grajaú Jacarepaguá. Tem gente que deve passar aqui todo dia para ir para o trabalho naquele lugar. Como aquele lugar é lindo, irmãos. Como é bonito aquele lugar. E às vezes a gente passa ali dormindo, vendo o celular, não para contemplar a beleza da criação de Deus. Aí se você trabalha para o lado da Zona Sul e passa no viaduto ali do Joá, não preciso nem falar nada. Aquilo ali quando você passa ali cedo e vê o sol nascendo, é uma coisa espetacular. E às vezes você está com o olho vidrado no Instagram, vendo um monte de bobagem que não acrescenta nada, desliga o celular e contempla a criação do Senhor. Porque Ele fez com beleza. O texto é claro. Todo tipo de árvores agradáveis à vista.
O nosso Deus importa com simetria. O nosso Deus se importa com ordem. O nosso Deus é um Deus que valoriza aquilo que é belo, irmãos. E a nossa cultura perdeu muito isso por causa de um pensamento revolucionário. Por causa de um pensamento que quer destituir tudo de bom que houve no passado. Então, Deus valoriza aquilo que é belo, aquilo que é bonito e aquilo que é bom, pois fala, árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Então, algo que é bom, que nos traz provisão, mas que é bom de comer. Então, não é pecado você comer uma boa comida com moderação, né, Cleonice? Senão a Cleonice vai brigar com você, com moderação, mas se deliciar naquilo que Deus criou para ser bom. Deus criou para glorificar o nome dele com a sua beleza e com a sua, concedendo prazer com a sua bondade. Então, pode fazer aquela bacalhoada, né? Ontem o irmão falou de bacalhau aqui, a Adriana falou, se você ganhasse um bacalhau, você faria o quê? O diácono Jorge Bispo, ontem no Encontro de Casais, a irmã já falou, faria uma bacalhoada. Ele falou, teve uma irmã que fez o bacalhau, fez um monte de bolinho de bacalhau e multiplicou o seu recurso, teve sabedoria e pegou algo que ganhou e multiplicou. Mas eu acho que eu ia comer o bacalhau mesmo, né? Só se estivesse muito apertado e precisasse fazer o bolinho para vender. Mas desfrute das coisas boas que Deus criou. Da boa música. As músicas hoje são muito pobres. A gente que é músico sofre, irmãos. É muito pobre. Nossa, de doeu a alma. A gente brinca falando que é o reino dos 4 acordes. É tudo muito massificado, muito igual. A beleza na arte se perdeu. A beleza na música se perdeu. A beleza na estética se perdeu. E a gente precisa resgatar isso, porque isso é algo que está na criação de Deus. Deus criou as coisas com beleza. Deus criou as coisas com bondade. Deus criou as coisas para nos dar alegria, irmãos. Tem aquele cântico que o diácono Marcos resgatou recentemente, para a nossa alegria. Deus criou as coisas boas. E aqui, você vê que há toda a sorte, não havia só 2 árvores no Jardim do Éden, tinha toda a sorte de árvores, mas ele destaca 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, a partir daí, fala dos rios que regavam, ou seja, Deus criou beleza, Deus criou rios. E aí, seguindo, versículo 15, nos ensina algo importante. 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar, ou seja, Deus deu trabalho para o homem. Então, o trabalho não veio depois da queda. A gente não trabalha porque o homem pecou e agora a gente precisa trabalhar porque o propósito de Deus é a gente ficar para sempre no céu, dormindo numa rede eternamente. Como diz o nosso hino, nessa parte eu acho muito infeliz, deitado eternamente em berço esplêndido. Temos que avançar, irmãos, reagir, e Deus nos criou para produzir. Então, Deus criou o homem antes da queda, que está no capítulo 3, para ele cultivar e guardar do jardim. Por isso que Adão falhou também em permitir que a serpente entrasse e enganasse a sua esposa Eva. Então, Deus deu trabalho ao homem, Deus deu mais trabalho. Se você vê aqui no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver o quê? O nome que lhes daria, e o nome que desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, Deus deu trabalho para Adão. Então, Deus não nos criou para a gente não fazer nada. Deus não nos criou para a gente ficar recebendo benefício do governo eternamente e não querer trabalhar porque é mais fácil ganhar o benefício do governo do que trabalhar. Isso aí é uma... Gente, eu não estou falando de política hoje porque é dia das eleições, tá? É só por causa do tempo. Mas não tem como não falar. Essa mentalidade escravagista, embora eles não falem isso, ela quer escravizar as pessoas e criar uma dependência para o político ter sempre massa de manobra para se manter no poder, irmãos. A gente tem que fazer aquele velho ditado, não dá o peixe, mas dá a vara. Ó, eu te dou a vara, você vai lá e pesca. Então, a gente tem que dar condições para a pessoa crescer, mas o que muitos governantes fazem? Ficam mantendo o povo, dando aquelas migalhas, para nas eleições sempre manterem o seu poder, esmolas. A gente tem que ensinar as pessoas a criarem, porque Deus nos criou com isso. Deus criou e falou para Adão, cuide e guarde o jardim. Deus criou e falou para Adão, dá nome para todos os animais. É muito trabalho, né, irmãos? Eu brinco falando que se tivesse uma planilha do Excel, ia ser uma planilha com muitas linhas, né? Imagina o nome de todos os animais. Né, Vitor? Ia dar trabalho lá fazer essa planilha do Excel ficar grande. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos co-criadores. Deus criou o tomateiro e fala, agora corta o tomate e faz uma pizza. Deus criou as alfaces, mas aí você mistura as folhas, cria um molho e dá um gosto legal para a sua salada. Então, Deus nos criou para produzir, irmãos. E aqui a gente deve exaltar também o trabalho da mulher que é do lar. Muitas mulheres hoje se sentem oprimidas, porque
decidiram com o seu marido ficar em casa e cuidar da casa e da família, e muitos tratam como se isso fosse um pecado, uma aberração, mas não é. A mulher que trabalha deve honrar o seu trabalho. A minha esposa trabalha, tem muitos irmãos aqui que trabalham fora de casa, e a mulher que trabalha em casa, que muitas vezes trabalha mais do que quem trabalha fora, deve ser honrada também, porque ela está trabalhando, irmão, e o trabalho de casa não é mole, né? E espero que os homens aqui da igreja ajudem as mulheres, amém? No trabalho de casa, amém, irmãos? Ontem eu e Tati estávamos na cozinha fazendo alguma coisa, a gente na correria, que a gente tinha um aniversário, depois tinha um encontro de casais aqui. Aí falei, vamos dar uma olhadinha lá no João para ver que ele estava dormindo. Irmãos, quando eu abri a porta do quarto, parecia cena de filme de terror, assim. Eu já senti um cheiro. Não foi o cheiro das águas que o Luciano cantou aqui, não. Foi outro cheiro, Luciano. Veio aquele, eu falei, meu Deus, como é que está um cheiro, né, assim, tão desagradável no quarto com uma criança dormindo? E aí eu vi a cena. O João fez aquele cocô assim, que estava um pouco molinho, vazou da fralda e ele estava girando em cima do... Eu, Tati, deu ruim. Aí peguei ele, corri para debaixo do chuveiro, bota a criança, lava a criança, e aí eu estou lavando ele, ela sumiu, eu falei, traz a toalha, já lavei ele. Aí daqui a pouco ela volta, não, eu falei, tu já tirou aqueles lençóis? Já tirei. Não, tirei tudo lá. Eu falei, beleza. Mas deixou onde? Deixei no quarto. Eu falei, não, vai, agora veste o boneco, que eu vou botar tudo na máquina de lavar, porque está cheio de cocô. E o homem tem que meter a mão, irmão. Quem fez, não foi você? A tua mulher fez o filho sozinho? Não foi. Então, meu irmão, tá presente na hora da alegria, tem que estar presente na hora da tristeza. E vamos lavar os fundos das crianças e vamos seguir em frente. Aí ele ficou limpinho, feliz, sorridente, feliz da vida. Mas vamos trabalhar e glorificar a Deus nas coisas do dia a dia, irmãos. Naquilo que você faz na sua casa é para você glorificar ao Senhor também. Então, o trabalho foi dado por Deus antes da queda, que nós fomos criados como seres que produzem, que o nosso Deus é um Deus que produz, o nosso Deus é um Deus que cria, o nosso Deus é um Deus que cria coisas belas, nós devemos criar também. Quando o marido da sua esposa fizer aquela macarronada, macarrão com carne moída, ou até macarrão com salsicha, e fizer bonitinho, botar numa tigela, valorize, né? Botar umas folhinhas de manjericão por cima, olha que beleza, valorize, poxa, que bom, que ela teve o cuidado de fazer uma boa comida e apresentar uma boa estética para você, arrumar a mesa direitinho, tudo isso é importante, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de beleza e um Deus de criação, nós devemos criar, mesmo que a sua criação seja um prato de comida para a sua família, faça com alegria, você está glorificando a Deus. Isso não é menos. Essa cultura de nós diz que a mulher que tem valor é a mulher que está aí fora, que é diretora de empresa, e muitas hoje estão se afundando em antidepressivos, em problemas psíquicos tremendos, mulheres chegando na casa dos 40, 50 anos, que optaram pela carreira e não casaram, não tiveram filhos, e agora ficou tarde. Então, assim, valorize as coisas pequenas da vida e glorifique a Deus naquilo que Ele te der para fazer. E, por fim, falamos que Deus fez tudo sem forma, Deus encontrou tudo, Ele criou tudo, e no início estava sem forma e vazio, e agora tem forma e está pleno, cheio, repleto de beleza, de bondade. Depois vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e deu a ele domínio sobre a criação. E agora o último ponto, Deus é um Deus que nos dá liberdade e responsabilidade. Os antigos pais da República, os pais norte-americanos, Nelson deve saber o nome de cabeça, os pais fundadores dos Estados Unidos da América, eles tinham isso muito claro na mente dele. Por isso que os Estados Unidos é um país que valoriza muito a liberdade. Por isso que esses excessos de coibir a liberdade de expressão dos outros, lá nos Estados Unidos é muito combatido, mesmo tendo um governo alinhado com alguns pensamentos repressores. Eles combatem isso porque os pais fundadores, lá na origem dos Estados Unidos da América, eles eram puritanos, eles eram conhecedores da palavra de Deus, e eles valorizaram muito a liberdade, que o nosso Deus é um Deus que dá liberdade ao homem. Homem aqui, homem e mulher. Então, ele deu liberdade. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 2. Estou vendo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, e tinham muitas, você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nosso Deus é um Deus de beleza,
é um Deus de bondade, mas é um Deus que também concede responsabilidade aos seus filhos. Então, ele deixou aquela árvore lá, falou, não coma dessa árvore, no dia que você comer, você vai morrer. E o que acontece? Nós conhecemos a história, o casal no capítulo 3 come do fruto, desobedece a Deus, é expulso, e até hoje estamos nós padecendo o efeito do pecado. Então, o nosso Deus é um Deus de beleza, é um Deus de bondade, é um Deus que ama conceder coisas boas àqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, mas é um Deus que também nos dá liberdade com responsabilidade. Deus nos dá liberdade, mas com responsabilidade. Nós seremos responsabilizados pelos nossos atos. Eu lembro de alguns textos na Bíblia que eu acho chocante, como Deus, às vezes, deixa... Parece que quem já soltou pipa aqui no Anil, eu morei aqui na adolescência, o pessoal soltava pipa direto, né? E aí, às vezes, você dá linha, né? Você deixa a pipa aí mais um pouco, aí depois você traz. Deus, por vezes, dá linha. Daniel, capítulo 5, o rei Belsazar fez um grande banquete. Estava se refestelando lá nas suas orgias, nas suas mulheres, nas suas bebidas. E aí teve uma ideia. Tragam os utensílios lá de que tiramos de Jerusalém para a gente beber neles. Aí trouxeram os itens que eram usados para adoração ao Senhor. E sabe o que aconteceu logo no início? Nada. Eles começaram a beber vinho com as prostitutas, com a orgia, com aquela bagunça toda, com os utensílios usados para a adoração do Senhor. E no início não aconteceu nada. Deus deu linha na pipa. Mas daqui a pouco apareceram as mãos, você conhece a história, que escreveram Mene, Mene, Tekel e Parsim. Seu reino foi contado, foi encontrado em falta, vai ser tirado e dado aos persas. Naquela mesma noite ele foi morto e Dario, o persa, assumiu o reino da Babilônia. Então tem hora que Deus deixa correr. Então Deus dá liberdade, mas cuidado. O fato de não estar aparecendo uma mão na parede caiada dizendo que o seu tempo acabou, não quer dizer que Deus não está preparando o juízo para nós. Ele nos dá liberdade, mas com responsabilidade. E aquele casal, especialmente Adão, ouviu de Deus, certamente morrerás. E aqui que o diabo faz no capítulo 3, ele fala para a mulher, Deus disse, e ela fala, se nós tocarmos, Deus não tinha falado que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Mas eles comem do fruto e você conhece o restante da história, que veremos em detalhes, se Deus permitir, no próximo domingo. Nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de hierarquia. Deus estabeleceu uma hierarquia na criação. Ele é o Senhor, o homem criado à sua imagem e semelhança, e a criação, os animais e tudo o que há. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de hierarquia, Deus é um Deus de bondade, é um Deus de beleza, e nós podemos desfrutar da boa criação que Ele nos concedeu. Para concluir, algumas aplicações dessa doutrina da criação, e lembre que isso tudo é para te dar fundamentação na hora que você for evangelizar alguém, que alguém trouxer alguma ideia que foge daquilo que a Bíblia nos ensina. 4 aplicações. Tudo que Deus criou é bom. Podemos nos valer de forma sábia da criação. Tudo que Ele criou é bom. Desfrute da boa criação de Deus com sabedoria, com responsabilidade. Segundo, Deus criou tudo com ordem, beleza e gerando alegria e prazer. O que Deus viu, que eu falei no início? Estava tudo sem forma e vazio, no final Deus falou, é tudo muito bom. Terceiro ponto, o ser humano foi o único criado à imagem e semelhança de Deus, e assim tem dignidade intrínseca e especial. O ser humano tem uma dignidade por ser criado à imagem e semelhança de Deus. E por último, Deus criou e estabeleceu hierarquias desde o princípio, como o homem sobre a criação. Então, nosso Deus criou, tudo que Deus criou é bom, e podemos desfrutar com sabedoria. Deus criou tudo com ordem e beleza, e gerando alegria e prazer a nós. O ser humano é o único ser da criação criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus que estabelece hierarquias. Mas como vamos ver na semana que vem, o homem, com tudo isso, com toda a bondade, com toda a beleza, com toda a provisão de Deus, com a presença de Deus no jardim, ele desobedece a Deus, ele ouve a sua mulher que dá ouvidos à serpente, e ali é uma total inversão. Era o homem sendo cabeça da mulher e dominando sobre a criação. A serpente dá uma ordem à mulher, que dá uma ordem ao homem, e ao inverter-se aquilo que Deus havia estabelecido, entra o pecado no mundo, tudo acontece, como você conhece, e veremos semana que vem. Mas mesmo nesse contexto complicado, agora vai a Gênesis 3, apenas o versículo 15. Gênesis 3,15, a primeira promessa messiânica. Deus falando à serpente. Gênesis 3,15.
Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Observe que não são os descendentes. E o descendente da mulher. Este, que é Jesus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus deu a regra, Deus deu a ordem, o homem desobedeceu e Deus já providenciou a solução para os problemas. Mas demorou muito tempo. Demorou muito tempo para que Jesus viesse, mas ele veio, ele morreu, ele se entregou por nós, ele pagou o preço pelo nosso pecado, mesmo não tendo pecado, e é isso que celebraremos agora na ceia do Senhor. Então, a doutrina da criação nos ensina que servimos a um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que se alegra em nos conceder alegrias. Mas por conta do nosso próprio pecado, vivemos toda a tristeza que nos cerca. Mas a solução já foi enviada. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e um dia ele voltará e estaremos para sempre com o Senhor. Feche seus olhos, faça a sua oração.